Olá, tudo bem? Oi, Nunu, tudo jóia? Bem-vinda. Muito feliz. Gratidão. Bom, primeira vez que você está aqui, né? Ao vivo.
Não, eu sempre tô, Nuno. Aí, das vezes que eu não ia conseguir participar, você não fez. Foi uma sorte. Olha só, que bom. Bom, então vamos lá, vou começar então. Que é gravado, né? Uhum, Você já sabe, depois vai para o YouTube, então. beleza. Vamos lá. Senti hoje de conversar um pouquinho sobre esse equilíbrio na nossa balança, né? Com esse processo dos atendimentos que eu estou fazendo, acompanhando as pessoas e sentindo as demandas que elas estão trazendo, está sendo um negócio muito legal, que eu estou conseguindo sentir melhor a dificuldade das pessoas no dia a dia, especialmente no que se refere à vida material e à vida espiritual. E é muito engraçado porque eu estou sentindo tanto que a gente tem muita dificuldade de unificar essas duas balanças, né? E eu falei, vamos conversar sobre isso, porque é uma coisa que está vindo forte para mim também. E eu acredito que pode ajudar a enriquecer o entendimento de outras pessoas também. Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, então, aproveita e vai falando durante o processo, tá? Ok, Nuno. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos começar, então, produzindo um pouquinho de energia, entrando no coração. Vamos respirar fundo. Soltar o ar devagar. Conectando com esse momento presente, deixando todos os sons chegarem. Focando também em se concentrar nos sons internos, né? O som da sua respiração, a sensação do batimento cardíaco, às vezes até sentindo, ouvindo também a pulsação. Deixando essa percepção dessa conexão com os sons internos e te relaxando, te tranquilizando, te desacelerando. Mentalmente a gente vai aproveitar e pedir, Deus, peço que me envie energia divina. Geralmente depois desse comando fica mais fácil de sentir o batimento cardíaco. E ao sentir o batimento cardíaco, a gente vai dizer, eu comando o meu espírito de subir para o coração. Sempre observando os efeitos, como o corpo vai reagindo. E aí a gente vai produzir energia divina. Amor, amor, amor e o nosso nome. Observando como o corpo e o coração vai reagindo, a tendência é ele bater mais forte, mais intenso, ficar mais perceptível o batimento. Mais uma vez, amor, amor, amor e o nome. E mover energia dentro da gente, também é importante. Então, comanda uma energia espiritual de se mover nos 6 sentidos. Do alto para o baixo, do leste para o oeste, do sul para o norte. E finalizar, eu comando a minha alma que fique no corpo. Eu sempre gosto de acrescentar esse comando, eu comando meu coração de produzir energia para todo o meu universo interior. Estando agora na frequência do amor, com uma vibração mais elevada, a gente vai respirando fundo, soltando o ar devagar e retornando. Eu gosto também, nesse momento, de sempre aproveitar essa sensação gostosa de tranquilidade, de relaxamento, para poder invocar a presença dos mestres
pedindo eles para ancorarem a energia, me sustentando, me protegendo, me guiando. Uma coisa sempre legal para a gente fazer nos nossos processos no dia a dia. E a gente vai aproveitar e entrar nessa compreensão dessas balanças que a gente vive. No último encontro que a gente teve por aqui, foi até com o que eu falei, se eu não me engano, foi o que eu falei sobre pneumonia. Eu falei muito sobre esse entendimento que está vindo forte em relação a gente aprender a viver nesse equilíbrio espiritual e material. Mas é engraçado porque na hora que a gente começa esse processo de autoconhecimento, vai ficando para a gente cada vez mais claro o tanto que a gente se impôs e concordou, sem questionar muitas das vezes, com uma série de crenças distorcidas, que eu também gosto de chamar de crenças limitantes, porque elas acabam, à medida que a gente concorda com elas, acabam limitando a gente de atingir novos patamares de entendimento e tomar decisões que gerem coisas novas na nossa vida. A gente acaba se sintonizando com essas crenças limitantes e fica ali estagnado, trabalhando dentro da zona que aquela crença permite a gente trabalhar. E a gente tem que transcender isso. Então, são crenças tais como, né, no que se refere ao material e ao espiritual. Se eu continuar fazendo as coisas que eu gosto materialmente, eu não posso me dedicar ao espiritual. Ou, se eu me dedicar ao espiritual, eu vou parar, eu vou perder o interesse, eu vou parar de fazer as minhas coisas materiais. Ou então, dinheiro e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou então, sei lá, espiritualidade tem a ver invariavelmente com celibato, solidão e pobreza. E se a gente for observar, isso tem muito a ver também com as nossas referências espirituais. Então, por exemplo, a gente vai pesquisar, né, superficialmente falando, quando a gente vai olhar as referências dos grandes gurus que ficavam lá, né, passaram por essa realidade, ficavam lá isolados na montanha, ou dentro de ashrams, né, a vida que a gente, até onde a gente tem de compreensão do nosso Mestre Jesus Cristo, Chico Xavier, quando a gente vai pegar as referências desses grandes seres que passaram por aqui, a gente vai olhar como era a vida deles, e aí a gente tem essa sensação de, poxa, geralmente a sua maior parte eles são homens, e aí são celibatários ou vivem em isolamento, e tem geralmente um certo grau de uma humildade que a gente interpreta como sendo uma pobreza material, e a gente entende que, poxa, se eu entrar na vida espiritual, eu vou ter que entrar nessa aí, ter que abdicar de muita coisa. E é muito engraçado porque ou a gente pesa para um lado da balança, no sentido de, então eu vou me dedicar a tudo material, ou a gente pesa para o outro, que foi uma das coisas que eu vinha fazendo, e por isso que esse aprendizado está sendo tão forte para mim e tão maravilhoso de viver, que então eu vou me dedicar só ao espiritual. E é engraçado porque para a gente considerar na prática que nós somos seres unos, né? Todos somos um, a gente sempre ouve isso, né? Nós somos um, Deus é um só, a energia de Deus é uma energia de unidade, e não faz sentido a gente saber disso e na prática a gente viver em dualidade. Sempre separando uma coisa da outra, né? No sentido de, isso é engraçado porque eu tô vendo que a deusa entrou, eu vou te chamar assim agora, né? Depois do nosso momento de hoje. A gente até falou um pouco sobre isso, eu falei, gente, vamos levar isso para o sangue, que tá muito forte, né? O tanto que a gente separa isso. No meu processo em específico, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu sempre falei que eu queria muito encontrar a iluminação. Eu sempre falei, desde pequena, minha mãe fala que eu sempre falo isso, eu vim buscar o amor, eu vim encontrar a iluminação, essa é a minha última encarnação, eu sempre falava isso. Tanto que nas minhas orações eu falo com Deus, se tiver que voltar nessa realidade, que seja consciente, como alguns mestres vieram, né? Não mais com a consciência caída. E aí a gente vai vivendo processos de autoconhecimento, a gente vai expandindo a nossa compreensão em relação a nós mesmos, né? Vai se conhecendo melhor como funciona
esse veículo físico, como que funciona a alma, recuperando a memória, né? Porque a alma é o ser eterno, né? Que é o que nós verdadeiramente somos, só que quando a gente está aqui, a gente esquece, né? A nossa memória, ela é cortada, então a gente esquece temporariamente quem somos, todo o nosso histórico de encarnações e origem e tudo mais. E aí, dentro desse processo, em um belo momento, a gente entra no despertar de consciência. E quando a gente começa a despertar, a gente começa a viver uma série de questionamentos. Só que, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, é natural que, através desses questionamentos, a gente busque referências, né, de lugares, de pessoas que vão nos ajudar a obter compreensões em relação àquilo que a gente está vivendo. Então, a gente vai começar a se perguntar assim, nossa, mas será que despertar a consciência é igual para todo mundo? Será que quando a espiritualidade vai expandindo, as pessoas que passaram por esse processo, elas vão sentir o mesmo que eu estou sentindo? Então a gente começa a buscar referências. E a gente se depara, no geral, com esses grandes mestres que vivem essas situações onde saem um pouco da nossa realidade no dia a dia. Ou seja, são mestres que se isolaram no alto da montanha, no ashram, ou escolheram ser celibatários, ou vivem em isolamento, ou só ali dentro do meio que eles estão inseridos, né, dentro das pessoas que também estão querendo viver a mesma coisa, se tornando, por exemplo, um swami, um monge, etc. E a gente fica assim, bom, será que para eu poder me desenvolver lá em cima, onde eu quero chegar, onde tantos livros, tantas literaturas, filosofias falam que é possível a gente chegar, será que eu preciso viver essa mesma situação? Será que eu preciso abrir mão dos meus sonhos materiais, né? Sejam eles casar, ter filhos? Será que eu devo abrir mão de viver uma vida onde eu preciso trabalhar? Né? Aquele carro que eu quero conquistar, aquela casa lá no meio do mato, ou naquela grande cidade que eu sempre quis morar. Então a gente começa a entrar nesses conflitos, né? Como é que eu lido com essas duas situações? Porque a princípio, por causa até da cultura que a gente está inserido, né, das informações distorcidas que a gente vai recebendo, a gente vai encarando isso tudo como sendo uma coisa muito distante uma da outra, né? E aí a gente começa a entrar em conflito. E é muito engraçado, porque eu passei por isso sustentando mais o prato da balança espiritual, e muitas pessoas, né, que eu fui conhecendo ao longo do caminho viveram a mesma coisa e falaram isso para mim também, Nanu. Eu tenho dificuldade de entrar na espiritualidade porque eu gosto muito da minha cervejinha, eu gosto muito de sair com os meus amigos, eu gosto muito de fazer as minhas coisas. Ou seja, já tenho uma ideia pré-concebida de que para eu poder me aprofundar no autoconhecimento, eu preciso abrir mão dessas outras coisas. De verdade mesmo, que eu tenho percebido cada vez mais fortemente na prática, em contato com os mestres, em contato cada vez mais amplo com a minha alma, que é a essência que todos nós somos, a centelha divina, uma coisa que ela sempre fala é: não existe separação. Se está havendo separação, vai haver invariavelmente um conflito. E havendo conflito, a gente não está no fluxo divino. Então, o que é o ideal da gente fazer? Parar e analisar o conflito para a gente buscar compreensão de como que eu posso me unificar aquilo. Porque Deus, a energia divina, toda a sua criação foi criada em unidade. É tudo uma coisa só, né? A gente ouve falar isso, somos imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, somos um com Ele. Então, o que cria essa distorção? Essa distorção é criada porque quando a gente vem encarnar nessa realidade, a gente vive uma separação de mundo espiritual, mundo material, uma separação criada por uma consciência que nasce junto com o corpo, que é a consciência do ego. Porque como é uma realidade de consciência caída, né, não é uma realidade de unidade, porque teve a queda, todo mundo que leu Gênesis viu lá, esse processo está muito bem descrito lá. Como teve a queda, o que acontece? Todos os seres que nascem aqui estão fadados a passar por esse processo de dualidade. Só que o processo de autoconhecimento vai levar a gente para uma expansão quando a gente começar a perceber e a praticar, colocar em movimento, em ação, o processo de unificação. E como que a gente começa esse processo? Esse processo ele começa a ser alimentado a partir do momento que o meu despertar de consciência acontece, quando eu começo a querer entender quem eu sou de verdade. E aí eu começo a descobrir que eu sou alma, que eu sou energia, que eu sou centelha divina, e que isso é imortal,
e que isso está preso na roda de reencarnação porque eu não estou conseguindo concluir o dever de casa, que é a unificação. Unir as consciências, material e espiritual, para tornar isso tudo uma coisa só. Aí, como eu não consigo concluir o aprendizado, eu volto, tenho que encarnar de novo. E aí perco a memória de novo, para ver se eu consigo voltar e obter esse aprendizado, né? Já falei isso aqui algumas vezes, que esse é, inclusive, o nosso verdadeiro propósito aqui, né? Muitas das vezes a gente fica em busca de qual que é o propósito. O seu propósito é se conectar com você mesmo, é se conectar com a sua essência, porque ela estando mais ativa, aí ela vai poder te guiar, te orientar, não só para poder desenvolver aqui nessa vida material as suas características, né? Como também ser um instrumento de auxílio para outros irmãos. Então, vamos destrinchar isso mais ainda. Eu começo a viver esse processo de despertar de consciência, então eu começo a querer compreender as coisas do mundo espiritual. Só que, ao mesmo tempo, todos nós que temos um corpo, esse corpo dorme, ele se cansa, ele precisa se alimentar, ele precisa tomar um banho. Então, por mais que a gente se dedique à vida espiritual, em algum momento a nossa atenção vai ter que voltar para cá. Porque a gente ainda está vivo, nós não desencarnamos, né? Ainda estamos encarnados. Então, esse corpo e esse programa, essa realidade vai chamar a gente para cá. Só que, aí é que está o segredo, né? Muitas pessoas, elas vivem a vida material buscando manifestar coisas, porque todo mundo, no fundo, quer ser feliz. Essa é a verdade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser visto. Todo mundo tem uma sensação de querer voltar para casa. Muitas pessoas, né, têm uma sensação assim, nossa, eu tenho saudade de uma coisa que eu não sei o quê, sabe? Eu tenho saudade de um lugar não sei aonde. Mas no dia a dia, dependendo do nível de consciência dessa pessoa, a gente entende que eu estou aqui, então eu tenho que buscar a felicidade aqui mesmo. Só que como o processo de despertar ele já começou e ele vai se expandindo gradualmente, você começa então a entrar nesse conflito. Como é que eu vou dar força e vazão para essa essência que eu sou, sem perder o que eu estou aqui? Porque de verdade, a gente gosta também das coisas aqui, né? Eu gosto de encontrar com amigos, eu gosto de fazer uns passeios legais, eu gosto de andar num carro que seja bonito, que seja legal, eu gosto de fazer uma viagem legal, eu gosto de tomar um vinho. A grande questão é, por que que uma coisa ela teria que demonizar a outra? É isso que a gente tem que ficar atento, porque aí é que está a armadilha que gera ainda mais separação. Entende? Então, eu não posso casar porque, né, se eu me envolver com a espiritualidade, eu tenho que ficar sozinha, sendo que não existe essa separação. E aí, de onde vem a ilusão? A gente acredita que é dentro da realização das coisas materiais que a gente vai encontrar felicidade. Só que a gente sabe que o mundo material, tudo nele é passageiro. Tudo tem um começo, um meio e um fim aqui. O corpo, ele tem um começo, um meio e um fim. Né? O sorvete que a gente gosta de tomar, em algum momento, se você não tomar, ele vai estragar. Tudo aqui tem isso, então é passageiro. Então, o que a espiritualidade convida a gente a perceber? Que não é nas coisas passageiras que a felicidade se encontra. Ela se encontra naquilo que é eterno. Mas se eu me permito conectar com o que é eterno, com o que é unidade, essa essência que já é isso tudo, vai me ajudar a viver isso tudo também no que é passageiro. Então, olha a diferença. Se eu sou feliz porque eu acesso a minha essência e deixo ela ficar mais ativa, vou me curando, vou vivendo os processos de limpeza das minhas sombras, expandindo a minha consciência, produzindo energia, a minha alma vai ficando mais ativa. Quanto mais ativa ela fica, melhores serão as minhas intuições e a minha orientação em relação ao que fazer nessa realidade. Então, aquela minha antiga busca que estava no mundo material, que era de encontrar a felicidade, ela vai ser encontrada dentro de mim. E ao ser encontrada dentro de mim, eu vou usufruir com um novo nível de consciência de todas as coisas no mundo material. Porque a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, foi uma frase que a minha alma me falou e eu nunca mais vou esquecer isso, assim.
Existem as realidades paralelas, outros níveis de consciência, os níveis dimensionais, né? E nós estamos presentes em todos eles. Só que o que ela me falou foi o seguinte: você acha que nos níveis de consciência superiores em que você está presente, você, nesses outros níveis, está vivendo alguma dificuldade? Não, porque nesses níveis não existe a dificuldade. A partir da quinta dimensão, só existe unidade, só existe amor. Não existe mais dualidade, não existem problemas, não existe dor, não existe sofrimento. Só que você acha mesmo que Deus ia querer um filho dele sofrendo? Não, o sofrimento não foi criação divina, né? O sofrimento ele é criado por essa consciência caída que vê dualidade, não vê unidade. Então a questão é, o grande segredo é a gente escolher em que camada que a gente vai se conectar. Se eu vou me conectar mais à consciência do ego, que tem características como ela é mais individualizada, ela só pensa em si mesma, está sempre pensando em conquistar algo, mas em relação a algo ou alguém, então hoje eu quero um carro, amanhã eu quero o melhor do ano, depois eu quero mais veloz, depois eu quero um avião, eu quero um navio, ele sempre quer mais, né? E sempre, nunca é para o meu bem-estar, porque ele não sabe o que é bem-estar. Ele conhece aquela felicidade momentânea, só. O bem-estar da essência, ele não sabe como é que é. E tudo que o ego quer é sempre em relação a alguém. Então, assim, olha, já pensou eu andando ali com aquele carrão, como é que as pessoas vão me olhar, vão ter mais respeito por mim, não sei o quê. Então, percebe a diferença? O ego, ele só consegue enxergar as coisas dentro do mundinho que ele percebe. E o ego é uma consciência da realidade material apenas. Então, ele não consegue ver além disso. E ver além significa ver o outro na própria essência, ver a si mesmo na própria essência, que só existe aqui e agora, no momento presente. O ego, ele não vive no presente. Ele está sempre jogando a gente para o futuro ou para o passado. E a alma não. A alma é a eterna presença. A alma, ela é a própria sabedoria, ela é o próprio amor. Então, ela está sempre conectada à sabedoria, porque ela é a própria sabedoria. Então, ela sabe perfeitamente aquilo que realmente é bom para você e para todos os envolvidos, independente do contexto em que você esteja inserido. Então, se eu faço um trabalho de conectar com a minha alma, conectar com a minha essência, com o mesmo afinco que eu tenho com o corpo físico diariamente, eu tenho com o corpo físico aquele cuidado de acordar, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, pôr uma roupa legal, me alimentar, eu tenho os cuidados com esse corpo físico. Se eu passo a obter os mesmos cuidados com a minha alma, eu tenho que meditar, eu tenho que produzir energia, fazer a limpeza dos chakras, eu tenho que conversar mais com ela, eu tenho que ouvir mais as minhas intuições, eu tenho que deixá-las comunicar comigo. Se eu começo a promover um trabalho onde ela ganha espaço também, aí o que vai acontecer? Aquela consciência do corpo, que tem uma alma, começa então a alma a sobrepor a consciência do corpo. Quando ela consegue sobrepor, ou seja, quando ela fica mais ativa e mais presente, o que ela faz? Ela ilumina o corpo. E aí tudo vira luz. Nossa, aí todo mundo fica preocupado, né? Nossa, então é nessa hora que eu desencarno. Não, você vai continuar aqui do mesmo jeito, vivendo sua vida, enquanto for do seu plano de vida, enquanto for do seu plano divino estar encarnado. Só que, uma vez que a alma sobrepõe e unifica com o corpo, você não tem mais ego para atrapalhar a sua experiência material. Não existe isso mais. E como a própria sabedoria passa a estar presente, você vai conseguir usufruir de tudo na vida material com todos os atributos da alma. Felicidade sempre presente, abundância, você vai poder viver sempre com bem-estar, sempre sentindo a si mesmo conectado no presente, sentindo o outro verdadeiramente, sempre sabendo como agir, sempre sabendo que se acontecer algo eu não souber o que fazer, eu já estou conectado à fonte, essa fonte vai me orientar, vai me trazer o entendimento. Porque essa realidade é uma realidade de desafios, então esses desafios eles sempre vão aparecer nessa realidade. Mas a diferença é que eu vou ter uma consciência de unidade que vai estar ativa, que é quem nós verdadeiramente somos. Percebe a diferença? Então, percebe como não tem mais aquela coisa de uma balança, um prato balança elimina o outro? Não, eles se unificam. Eles se unificam
e se torna uma coisa só. Esse é o processo de iluminação, samadhi, nirvana, né? É isso aí, é a ascensão espiritual, é quando acontece essa unificação. E essa unificação ela só é possível de acontecer a partir do momento em que eu passo a me dedicar para os dois pratos da balança. Com sempre a intenção, tendo o entendimento de que a balança espiritual é quem eu verdadeiramente sou. E quanto mais atenção ela recebe, mais ela vai conseguir ajudar, intervir nessa realidade para que eu possa viver a experiência de equilíbrio, de harmonia nessa realidade. Então, de modo prático, o que isso significa? Que você pode sim ter aquele carro dos seus sonhos, que você pode sim fazer aquela viagem que você sempre quis, que você pode sim ter aquele relacionamento amoroso do seu sonho, ter os filhos que você deseja. A questão é, tudo isso vai acontecendo com um novo nível de consciência. O que antes era, vou usar o exemplo do carro aqui, que acho que ele ilustra bem. O que antes era, pela consciência do ego, nossa, eu quero aquele carro, porque, nossa, ele é chique, ele é bonito, as pessoas vão me olhar assim, vão me olhar assado, eu vou ter respeito, não sei o quê, vai parecer que eu tô podendo. Essa é uma consciência do ego. Enquanto que a consciência da alma, ela vai pensar assim, por que você quer esse carro? Vai perguntar, né? E aí você, quando está com um nível mais expandido de consciência, porque a alma já está mais ativa, você recebe mais influência dela, você vai falar, não, porque eu mereço coisas belas, porque eu mereço conforto, porque eu vou me sentir bem dentro desse carro, porque a partir disso eu posso também levar outras pessoas para passearem comigo, porque esse carro não dá manutenção, porque é um carro econômico, porque isso, porque aquilo. Percebe como você consegue ver o bem-estar dentro de você acontecendo e você não tem mais aquele olhar voltado para fora? A mesma coisa é questão do dinheiro. Nossa, eu não posso ter abundância financeira, porque o que as pessoas vão pensar, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada. Só que é justamente o oposto. Se você pensa assim, nossa, eu quero ganhar, sei lá, 20 mil por mês. Ok. Medita nisso, pede sua alma para te trazer entendimento. Por que você precisa desse dinheiro? Ah, porque eu quero conquistar isso, 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 isso. Por que você quer conquistar isso e isso? Porque isso aqui é bom para mim para isso, porque através disso eu consigo fazer aquilo para outra pessoa. E aí, se eu ganho 10 mil, 10% disso eu consigo doar para outros irmãos que estão passando fome, que estão precisando de uma blusa de frio, uma instituição, entende? E aí, o que acontece? Se você fica abundante, se você fica pleno, atuando a partir dessa consciência espiritual, a partir da orientação da alma, você vai ser aquilo que a gente ora pedindo, um instrumento de auxílio na vida de outras pessoas. E aí, a balança material e espiritual, que também pode ser entendida como a balança do dar e do receber, começa a entrar em equilíbrio. Porque se eu também fico dando demais, eu desequilibro. Se eu só recebo e não dou, eu também desequilibro. Então, percebe como que, a partir dessa conexão com a nossa essência, a gente consegue obter esses entendimentos? Ah, mas eu ainda tenho muita dificuldade em entender assim, ok, o processo ele acontece de forma amorosa, com muita amorosidade, é com disciplina. É o mesmo exemplo que eu dou da academia, você não entra lá e com 2 horas de prática você já sai magrinho ou bombado. Não, é com a dedicação, e aí você vai descobrindo que você consegue carregar cargas maiores, consegue fazer movimentos mais amplos. É a mesma coisa no processo de dedicação para a alma. Você começa ali achando que não está dando em nada, que, meu Deus, eu tenho muitos pensamentos na minha cabeça, aí você vai sentindo bem-estar, no outro dia o bem-estar chega num nível onde você chega ao silêncio, depois você começa a ver uma mediunidade despertando, depois você começa a ter uma comunicação mais ativa com a sua alma, e aí você vai aprendendo a discernir melhor as vozes dentro de você, você vai ficando mais atento em relação à sua intuição, vai ganhando mais fé, é um processo de dedicação, e ele é constante, precisa de disciplina, né? E aí, se a gente se permite viver esse processo, aí a gente começa a desfrutar do que existe de mais maravilhoso, porque a criação, né? Quando a gente entra na frequência de Deus, a gente só desfruta de coisas boas. E eu sei que a princípio isso parece meio utópico, né? Porque como a gente vive numa realidade de dualidade, então a gente conhece a contraface do que a gente chama de bom, a gente tem uma tendência a desconfiar, a pensar, mas será que é isso mesmo? Mas isso só reflete uma coisa muito específica e também muito grave, que é
a nossa falta de fé. É a falta de fé que faz com que a gente tenha tanta dificuldade de crer que realmente existe uma fonte que sustenta todas as coisas, que essa fonte é também a fonte de toda a amorosidade, que é a fonte de toda a abundância e que essa fonte, o que ela mais quer é que toda a criação seja feliz. Que toda a criação receba e sinta e viva no amor. A gente pode pegar um paralelo em relação a isso, pegando um exemplo de um pai e uma mãe. Eu, como mãe, eu não desejo que minha filha passe dificuldade, que ela passe fome, eu não desejo que ela sofra. Deus é a mesma coisa, Ele não quer nada disso para os seus filhos. Só que nós mesmos passamos por dificuldades porque a gente manifesta essas dificuldades. Porque uma hora a gente está na consciência espiritual, uma hora a gente está na material, a gente fica nos altos e baixos. Os mestres falam assim, você sobe e desce o tempo todo, sabe? O perigo disso é que uma hora você pode cair e ficar só lá. A ideia é subir, subir, subir até você se estabilizar lá em cima e não cair mais. Porque é assim que funciona o padrão vibracional. A gente começa, faz uma meditação quando acorda, eleva a nossa frequência, sai todo mundo assim, good vibes. Aí uma pessoa te fecha no trânsito, você estressa com aquilo, aí você deixa aquele estresse te consumir, você deixa que a situação de baixa frequência tome conta de você, porque a gente acha que não tem nada para fazer a respeito, né? Mas o que eu vou fazer na hora de estresse? Estou estressado, tenho que botar esse estresse para fora. Você pode movimentar a energia do estresse, ou da tristeza, ou do que quer que você esteja sentindo, só que com consciência, trazendo de novo o equilíbrio da balança. Porque o corpo emocional, ele também é um corpo de baixa frequência, né? Enquanto que a consciência divina, ela vibra mais alto. Então, o que eu faço? Eu estou sentindo esse estresse? Começa a orar. Deus, vem cá, vem me ajudar, tá difícil, pega esse estresse, transmuta na sua luz, o seu amor, me ajuda a me acalmar. Faz uma meditação, faz uma frequência do amor. Então, é uma ação consciente. E aí, dessa forma, com essa percepção também, a gente vai conseguindo espiritualizar todas as áreas da nossa vida. Porque você está, a partir de uma consciência espiritual, entendendo que está num corpo físico, no mundo material, só que a partir dessa consciência espiritual, eu consigo injetar unidade para o que antes me parecia separação. Então, o meu trabalho, para que eu faço esse trabalho? Eu gosto de fazer esse trabalho? Eu dou o meu melhor para esse trabalho? As pessoas conseguem se beneficiar da minha dedicação nesse trabalho? Alma, eu devo continuar nesse trabalho? Ah, deve. Não tá legal para você aí. O que eu faço, então? Sabe? Porque aí a gente vai espiritualizando todas as nossas atividades. Ah, eu vou sair para poder curtir os meus amigos. Eu quero mesmo estar lá? Ah, eu quero. Eu quero estar nessa festa? Ah, eu quero sim. Então, produz energia. Antes de sair de casa, faz uma meditação para você vibrar mais alto e poder usufruir daquilo ali com um outro nível de consciência. As coisas, elas vão naturalmente encontrando um equilíbrio, né? Então, por exemplo, se antes você saía com os amigos, mas sua energia começa a cair, você não está consciente disso, aí você começa a sentir o incômodo das pessoas, você não sabe que você já está sugando a energia do outro, ou sentindo, né, que essa vibração é do outro, aí você começa a achar que o problema está com você, porque você está com o nível de consciência muito baixo, e aí você pensa, pô, já estou aqui, não tem como ir embora, então deixa eu beber, vou beber mais um pouquinho, estou tonto. Por quê? Por que eu cheguei nesse grau? Fiz isso tudo comigo? Porque eu não fui observando os sinais acontecendo. Eu agi no automatismo, eu não quis me render a sinais que estavam chegando, não confiei naquilo, estava desatento. Agora, se eu chego num nível de consciência mais alto, né, eu estou vibrando mais alto, eu consigo perceber o que está acontecendo no ambiente, ter mais consciência. Opa, minha vibração está começando a cair um pouquinho. Né? Enquanto eu estou ouvindo aqui a pessoa conversar comigo, eu posso ficar mantrando, por exemplo, o nome de Deus, para minha frequência voltar a subir, e assim eu vou continuar aproveitando, rindo, me divertindo, sem deixar minha frequência baixar. Se eu vier uma sensação ruim e eu estou consciente, eu consigo perceber, opa, isso aqui não é meu, estou captando isso aqui de alguém, e aí eu não preciso me sintonizar com essa emoção, eu posso pedir Deus para poder enviar energia divina para todo mundo que está ali, trazendo paz no coração de todo mundo.
Entende? Aí eu posso beber, só que eu vou beber com consciência, eu vou desfrutar do sabor, vou beber porque eu gosto de experienciar aquele momento, e não porque eu quero usar da bebida para poder relaxar, já que eu não queria estar ali, mas já vim, tem que estar aqui mesmo, etc. Percebe a diferença dos níveis de consciência atuando? Você não precisa deixar de estar com alguém ou fazendo alguma coisa. Só que você estando mais consciente, a sua postura é diferente. Você vai estar ali, você vai rir, você vai se divertir, você vai participar dos assuntos. Ah, mas eu tenho amigos que só têm assuntos de baixa frequência. Se você estiver realmente vibrando alto, você vai saber como agir nessa situação. Porque podem muitas coisas acontecer quando tem alguém com uma vibração mais alta no lugar. As pessoas podem, naquele momento, não falar aqueles assuntos ruins. As pessoas, então, podem não falar por muito tempo aqueles assuntos de baixa vibração. Ou você pode se silenciar e o seu silêncio naquele momento não vai incomodar ninguém, porque você vai estar bem, só está em silêncio. Pode acontecer muitas coisas. Só que essas infinitas possibilidades, elas só são acessadas por quem sai do controle, para quem entra na fluidez, né? E como que eu entro no controle? Saindo da consciência do ego. Porque o ego é controlador. Ele sim quer que as coisas aconteçam do jeito dele, no tempo dele e tudo mais. Enquanto que a consciência da alma, não, ela coloca a gente num patamar de, eu gosto de chamar de um comodismo gostoso. Porque o que acontece? O ego, ele sempre vai te colocar naquela posição de eu tenho que pensar o que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ir lá, não sei o que, não sei o que lá. Vai te colocar uma série de pensamentos e um planejamento todo dentro do seu controle. Porque é isso aqui que eu conheço, então só posso agir dentro do que eu conheço. A alma não, ela conhece toda a criação, porque ela é tudo isso. É tudo uma coisa só, não tem separação. Então ela vai te surpreender com decisões, às vezes até muito simples, com orientações até muito simples, mas que vão ser de grande auxílio e benefício para você e para todos os envolvidos. Justamente por quê? Porque ela vibra numa consciência mais elevada, numa vibração mais elevada. Então, é aquilo que eu já falei algumas vezes até nos áudios, né? Se você está no topo da montanha, você tem uma visibilidade muito maior do espaço. Quem está lá na base da montanha está fadado a enxergar só o que está ali, dentro do seu campo visual, naquele nível. É isso muito forte que eu senti de trazer, porque já teve gente que falou assim, eu não quero me envolver com espiritualidade porque eu não quero largar minha cervejinha. Mas eu nunca vi escrito em nenhum lugar que a gente tinha que deixar de fazer as coisas que a gente gosta, que a gente tinha que abdicar dos nossos sonhos para poder se espiritualizar, porque isso é até uma coisa muito estranha, porque como um ser que é espiritual não pode fazer alguma coisa porque vai deixar de ser espiritual, não tem jeito, isso é o que você é. Nós já somos isso. Né? Nós somos espirituais, nós somos energia, nós somos amor, somos sabedoria, somos felicidade, somos abundância. Então, na verdade, o processo de autoconhecimento nada mais é do que remover todas as barreiras que eu construí contra isso. Então, não é Deus que está longe também, não é Deus que está distante, é eu que me afasto dele. Quando eu me sintonizo com consciência mais caída, quando eu não faço as minhas práticas, processo. A gente tem que ficar mais atento. É por isso que fala-se tanto dentro do hinduísmo, por exemplo, que quando a gente dá um passo em direção a Deus, ele dá 1000 até a gente. Por quê? Ele nunca está separado da gente. Que até na Bíblia está isso, né? Não sabeis que carrega o Espírito de Deus dentro de vós? Ele não está nunca longe da gente, mas a gente que se distancia dele, porque a gente começa a se sintonizar e servir, igual está lá na Bíblia também, a gente serve outros deuses. Quais são esses outros deuses, né? Os deuses da dualidade, os deuses da matéria. Então, não é que a gente vai poder deixar de usufruir das coisas materiais, a gente vai usufruir delas também, só que com consciência, com sabedoria, numa alegria que não é passageira. Todo mundo que já teve a oportunidade de fazer uma meditação profunda, de sentir aquela paz dentro de si, sempre é muito comum, às vezes até na mentoria a gente está fazendo isso, a pessoa começa a sentir aquela sensação, eu falo, vai, volta, a pessoa não quer voltar, porque é muito gostoso estar ali, aquele é o nosso estado de essência. Imagina você viver 100% do tempo nesse estado, porque essa é a realidade. Imagina, aconteça o que acontecer aqui fora, eu estou nesse estado de paz, de tranquilidade, de bem-estar.
E eu vou estar nesse mesmo estado se eu estiver com os meus amigos, se eu estiver no meu relacionamento, se eu estiver no trabalho. E eu estou bem, eu estou em paz. Só que é um trabalho, é um processo, né? É uma construção. Quantos anos você tem aí? Vamos supor que você tem, sei lá, 30 anos. São 30 anos agindo conforme a programação de dualidade. E agora a gente está escolhendo viver a programação de unidade. Então a gente precisa trabalhar com muita amorosidade com nós mesmos. Entender que, olha, tá difícil, mas bom, isso é novo para mim. Eu estou me dedicando, eu tenho certeza que se eu manter o meu foco, eu vou conseguir chegar lá, vou conseguir obter esse meu resultado. Eu tenho certeza, imagina, se a gente poder sentar, imagina porque é verdade, né? Imagina, não, pratica. Você poder, o comodismo gostoso que eu falo é isso, você meditar e falar assim, alma, eu tô com tal desafio, o que que eu faço? A orientação vem, porque ela sempre vem. E aí, se você confia na orientação que veio e faz, você vai ver que sempre dá um resultado bom. Sempre dá bom. Porque ela é sabedoria. Faz sentido isso tudo que eu tô falando? Toca. É bom a gente sempre, uma coisa que a minha alma sempre me orienta é tudo que você ouvir fora de você, que não vier de orientação direta de dentro, medita, sente aquilo dentro do seu coração. E se for confirmado, coloca à prova. Porque o que nos torna mais sábios não é a teoria, é a experiência. É experienciar, né? Se você chega, por exemplo, num restaurante com muita fome, só ler o cardápio não vai matar a sua fome. Você precisa viver a experiência de comer o alimento. Aí você vai sentir saciedade. A mesma coisa dentro dos processos espirituais. A gente não se torna mais sábio só lendo. A gente precisa colocar em prática. Deixa eu ver se isso que ela está falando é legal. Deixa eu ver se realmente meditar todos os dias, perguntar para minha alma, conversar com ela, se realmente ela responde. Se eu confiar na resposta dela, será que realmente vai dar bom? Olha, eu vi que deu, nossa, então eu vou fazer mais isso. E a gente vai entrando nesse relaxamento, tipo assim, aconteça o que acontecer, se eu perguntar, a orientação vem, aí eu sei que é só fazer porque vai ser bom. Aí eu não preciso mais ficar quebrando cabeça, perdendo energia, vivendo naquele padrãozinho que só o ego nos coloca. É isso que eu sinto muito forte de compartilhar aqui com vocês. Gratidão pela presença. Se tiver alguma dúvida, quiser colocar aí no chat, pode colocar que a gente conversa. E se não tiver dúvidas... Beijo, Lu. Gratidão, irmã. Adorei. Noite linda. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Beijão.